Betão, mais uma semana que se inicia e outra vez a gente vem com aquela pergunta tradicional, né? Como é que se trabalha numa semana como essa para o time buscar essa primeira vitória diante de um time que você também tem história, né? O Corinthians, o jogo aqui no estádio da Ressacada. Como é que se trabalha uma semana como essa para alcançar esse resultado positivo? Eu acho que eu vou usar uma frase que o Valentim sempre fala pra gente, que nós temos que ser forte psicologicamente, pelo momento que nós estamos passando, pela dificuldade que temos encontrado nos jogos. Então, a melhor maneira é trabalhar mais o lado psicológico para chegar no jogo poder desempenhar aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana. Zé Betão, e no jogo contra a Chapecoense, o time criou poucas oportunidades e estava vindo, né, numa fase aí de bons jogos, criando oportunidades. Na tua opinião, ali, o que faltou à equipe? Por que a equipe caiu tanto em relação aos últimos jogos? Olha, esse é um momento que não pode realmente, acho que eu até concordo contigo, que não podemos ter essa oscilação de atuações, né? Falando de futebol em si, não do resultado propriamente dito, tínhamos feito boas atuações, como você frisou. Contra a Chapecoense nós diminuímos, perdemos um pouco da intensidade que nós vínhamos tendo, acontecendo a pouca produtividade. Mas tudo isso é trabalhado, a gente tem que trabalhar. A gente não vai conseguir realmente ter 100% de aproveitamento em todos os jogos. E nós temos que trabalhar essa semana, o Valentim vai passar pra gente ali os números, os dados, o que faltou realmente pra gente poder concluir mais. Eu tenho certeza que o empenho da semana vai fazer com que a gente possa traduzir isso no próximo jogo. Você é um cara, já desde a chegada aqui, se conquistou uma identificação muito grande com a torcida do Avaí, né, Betão? Até em virtude das conquistas, de tudo que você fez dentro de campo. Mas as críticas também chegaram, né? O momento a gente tem visto também de críticas no âmbito individual e você não está fora disso. Como é que você recebe, como é que você tem analisado também essas críticas individuais e você fazendo parte delas? Então, na verdade, eu não acompanho muito assim, né? Eu sou muito ativo em rede social, tenho diminuído bastante, né? Mas é normal. Ninguém aqui é robô, ninguém aqui é máquina. Assim, a única diferença, assim, que eu falo sempre das outras profissões é que nossos erros são expostos o tempo inteiro, né? Tipo, de repente, eu já dei até entrevista, já falei sobre isso. Por exemplo, vocês da imprensa, de repente gagueja, toca o nome, só que, né, é outro âmbito. Médico erra, nós vamos errar, nós somos expostos, a gente tem que estar preparado para receber crítica, sim. Como você falou, tenho 3 anos de clube, vou falar por mim, né? Eu tenho 3 anos de clube. Acho que é muito natural que no 3º ano alguma crítica venha, mas eu já sou bem preparado para isso, né? Da mesma maneira que a gente ouve os elogios, a gente gosta, a gente fica feliz, a gente tem que saber também receber as críticas, né? Eu vejo isso de uma maneira totalmente natural. E assim, há 3 meses atrás eram elogios, 3 meses na frente agora está sendo crítica, de repente 3 meses daqui a pouco para frente espero eu que sejam elogios de novo e a vida segue. E a parte psicológica, né, Betão? Você que é um dos líderes, é capitão do time, tem alguns jogadores experientes, atletas jovens também, outros jogadores que estão jogando uma primeira vez uma Série A de Campeonato Brasileiro. Se olha a tabela de classificação, vê o Avaí hoje na última colocação com 6 pontos, mas a 5 pontos do 19º colocado e a 8 para sair desse Z4. Como é que você, como líder, como capitão, procura trabalhar o vestiário para que essa parte não afete o dia a dia, para que não venha trazer reflexo para a hora do jogo? O lado psicológico acho que pesa para todos, né? Independente se você é mais novo, se você é mais velho, mas de maneira diferente, né? Cada um sabe lidar com isso de maneira diferente. Mas é trazer ânimo, é o que a gente sempre fala, a gente tem que trabalhar, não adianta a gente ficar ouvindo diversas soluções que vêm de fora, sendo que a solução é só a gente que pode dar. Então é trabalhar, é confiar, né? Não achar que pelo fato das coisas não estarem caminhando, ninguém serve mais, todo mundo é jogador desprezível, vamos dizer assim. Porque como eu acabei de falar, há 3 meses atrás todo mundo eram ótimos jogadores. Será que 3 meses depois todo mundo são péssimos jogadores? Não. Então acho que é esse lado psicológico mesmo que a gente tem que trabalhar e se fechar cada vez mais, né? Porque tá todo mundo junto aí do mesmo barco. Bom, Betão, ficou claro que você não se ilude, né, com esse momento, seja ele positivo, ele negativo, mas é o momento mais difícil desde a sua chegada aqui no Avaí?
Cara, o momento difícil é quando a gente estava brigando para cair para a Série C, em 2016. Isso era um momento difícil. A gente está entre os 20 melhores do Brasil, tá? Não importa se a gente está na última colocação, mas a gente está entre os 20 melhores do Brasil. Quando eu cheguei em 2016, a gente estava brigando para cair para a Série C. E naquela ocasião, se vocês não me deixam mentir, era o pior time do Avaí. E nós fomos o quê? Vice-campeão brasileiro da Série B. Né? Então a gente vê como que as coisas, como o mundo gira, como o mundo da bola também gira, né? Hoje, talvez nós somos os atuais campeões catarinenses. Né? Era time de guerreiro, time disso, time daquilo, e hoje a gente é o pior time da época do Avaí. Então, assim, o mundo da bola, ele dá gira, ele vira, entendeu? Vocês, mais do que eu, acho que tem mais tempo de bola do que eu, muitos aqui que estão aqui na sala de imprensa, para saber disso. E eu também sei, então eu tenho que passar isso. Hoje a gente tem que estar numa fase ruim, vamos escutar, vamos assimilar toda a cobrança, vamos assimilar todas as críticas, cabeça no lugar, sabendo que realmente o momento é ruim, porque não é momento de festa, não é momento de alegria, não se desfazer daquilo que a gente ouve, né? Somente assimilar e trabalhar. Porque daqui a pouco as coisas vão mudar e tenho certeza que a gente vai estar feliz novamente. Já citou um pouco a questão dos números, a diferença, por exemplo, do penúltimo colocado, a diferença para a saída de zona de rebaixamento. Você já sentou, por exemplo, fazendo os cálculos, já chegou esse momento de... Poxa, o que precisa ainda ser feito no primeiro para ainda ter chances no retorno? Já chegou o momento de fazer e ter a calculadora em mãos? Olha, a calculadora não joga, números não jogam, entendeu? Então, enquanto a gente não vencer o primeiro jogo, a gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar sempre no jogo que a gente tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Aí deixa para fazer, no meu ponto de vista, tá? De repente, o treinador, o pessoal da análise tem a maneira deles de pensar, mas o meu ponto de vista, que números tem que ser feito lá no final, quando tiver numa reta final, de repente, daí você vê o que dá para se fazer. Hoje a gente tem que vencer, né? Não tem outra contagem que fazer. O próximo adversário é o Corinthians, pô, você tem que vencer o Corinthians. O outro vai ser Flamengo, vai ser Fluminense, vai ser Atlético Paranaense. A gente tem que pensar em vencer, né? Não dá para calcular, no meu ponto de vista, nesse momento. É claro que o Alberto Valentim, ele está implementando a sua filosofia de trabalho, seu estilo de jogo, que a gente vê que é de muita posse de bola também, né? Uma avaliação minha, eu gosto desse estilo de jogo. Mas nesse momento que o Avaí vai vivendo, de repente não seria interessante, como se diz na gíria de futebol, né? Se jogar por uma bola, fechar a casinha, se fizer um gol, sair na frente. Você mesmo já falou em outras saídas de campo, né? Chegou o momento de jogar feio e ganhar. Olha, você citou o nome do Valentim. O Valentim, ele é o menos culpado de toda essa situação, no meu ponto de vista. É a pessoa que tem menos... na verdade, é o que tem mais crédito aqui é ele, por ter assumido a decisão de lutar por nós, de comprar essa briga aí, né? O trabalho dele tem sido sensacional para quem acompanha aí. Em termos de trabalho, filosofia de trabalho, eu já posso colocar na lista aí dos melhores que eu já trabalhei. Mas é como você falou ali, tem a característica dele de jogo, de sair jogando, tanto que acho que o nível de posse de bola hoje nosso está bem superior, o estilo de jogo, o desenho, a cara do time. O time tem uma cara, né? Independente de estar conseguindo as vitórias não, acho que o time está com desenho. E é aquilo, acho que ele tem que insistir no trabalho dele, a gente comprou a ideia dele. É claro que precisa aprimorar, né? A questão muitas vezes não é nem do treinador, mas do jogador ter a confiança de dar um chute a gol, de tentar finalizar uma jogada, que quando você está confiante a jogada sai mais natural, sai com mais velocidade, e a gente tem que buscar dentro de nós mesmos essa confiança, porque eu acho que o estilo de jogo está legal, não tenho nenhuma crítica a ser feita. O Corinthians, desde a chegada do Carille, era um time que também estava tentando se encontrar, né, Betão? E hoje é considerado, até mesmo eu faço essa consideração, o time mais organizado do país, mesmo não tendo nomes tão badalados. Você vê essa questão do Corinthians, essa é a principal preocupação com essa organização do time? O Corinthians ele tem uma filosofia de trabalho desde a era Tite, né? Acho que ele implantou isso lá e o clube meio que assimilou. Hoje é isso, cara. Hoje o futebol ele é organização e a qualidade dos jogadores ali para que a cereja do bolo, para você colocar criatividade. Acho que o Corinthians vem nessa batida aí de organização. Talvez não são jogadores badalados, mais ou menos, né? Porque você vê o Pedrinho numa grande fase. Queira ou não queira, o Wagner Love sempre é o Wagner Love, né? O Bozelli fazendo gols, a volta do Gil. Então, o Fagner, seleção brasileira. Então, o time bem... Talvez não está tão falado assim por causa dos investimentos de Flamengo, Palmeiras e tal, mas o Corinthians é uma grande equipe. Vai ser um jogo bem
bem complicado, como tem sido todos. Mas é como eu falei, a gente tem que trabalhar essa semana focado, preparar psicologicamente para que a gente possa alcançar a vitória. Acreditado, né? Cada um com seus problemas. E o rival do Avaí com um problema gravíssimo e ameaça de WO com uma mobilização muito grande por parte dos jogadores. Eu te pergunto se você tem uma opinião, não porque é o adversário do Avaí, mas como classe de futebol, integrando essa classe, você tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho opinião sim. Eu acho que a gente não tem que deixar um pouco de lado nesse momento a questão da rivalidade, né? Independente de rivalidade. Eu não tenho base para estar falando, não estou tão fundamentado, né? Eu tenho mais aquilo que a gente vem escutado. Do outro lado, não estou falando só de jogador não, tá? Acho que tem pai de família, tem funcionários, tem pessoas ali que dependem, que vivem daquilo. No meu ponto de vista, é triste a situação, porque queira ou não queira, o Figueirense é uma equipe tradicional, né? Não só na cidade, já disputou diversas vezes a Série A, e você vê uma equipe assim, nessa situação é ruim também para o futebol catarinense, né? Hoje a gente vê, infelizmente, nós estamos na zona de rebaixamento, a Chapecoense está na zona de rebaixamento, o Figueirense está na Série B do campeonato, o Joinville já está na Série D, o Criciúma está brigando ali também. Então você vê assim, a tristeza do futebol catarinense em si. E hoje eu faço parte do futebol catarinense. Então eu fico triste pela situação que está acontecendo no Figueirense. Não questão de camisa, não estou falando questão de rivalidade, estou falando questão de humanidade, né? É triste o que está acontecendo lá, porque você vê quantas pessoas ali estão perdendo emprego, quantas pessoas têm passado necessidade por essa situação. Mas só quem está ali dentro mesmo para saber o que tem que ser feito, o que foi feito antes para chegar nessa situação. E eu, como um ser humano, eu torço para que as coisas lá se ajeitem, para que o futebol catarinense volte a crescer no cenário do futebol brasileiro, porque o Figueirense também faz parte dessa história, e que todas as pessoas possam trilhar o melhor caminho. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Bom trabalho e boa semana para vocês. Obrigado.